Vem e segue-me, 26 de outubro a 1º de novembro, Mormon 1:6. E quisera persuadir todos a vós arrependerdes. Hoje falaremos um pouco do livro de Mormon, ou seja, dentro do livro de Mormon contém vários livros, iniciando com o livro de Nefi. Só que agora estamos no livro de Mormon, dentro do livro de Mormon, aquele que deu o nome livro de Mormon. Na realidade, Mormon fez um relato de tudo que se dá a este livro. Sendo assim, dando continuidade, Amaron, o profeta, instrui Mormon sobre os registros sagrados. Começa a guerra entre os nefitas e os lamanitas. Os 3 nefitas são levados. Prevalecem a iniquidade, a descrença, a magia, as magias e as feitiçarias. Mormon não fez um relato completo das terríveis cenas de iniquidade e derramamento de sangue que viu entre os nefitas, mas o que ele registrou em Mormon 1:6 é suficiente para nos lembrar do quanto uma pessoa justa pode cair. Em meio a essa perversidade generalizada, é possível entender por que Mormon se sentia fatigado e até mesmo desencorajado. No entanto, apesar de tudo o que viu e vivenciou, ele nunca perdeu a fé na grande misericórdia de Deus e a convicção de que o arrependimento é o caminho para recebê-la. E embora o povo de Mormon tenha rejeitado seus pedidos para que se arrependessem, ele sabia que tinha uma audiência mais ampla para persuadir. Ele declarou: sim, eis que escrevo a todos os confins da terra. E outras palavras, ele escreveu para vocês, ou seja, para nós. E a mensagem dele para vocês hoje, ou seja, para nós, nós hoje em dia, é a mesma que poderia ter salvo os nefitas naquela época. Acrediteis no Evangelho de Jesus Cristo, arrependei-vos e vos preparais para comparecer perante o tribunal de Cristo. Não podemos cair como os nefitas caíram por não acreditar na advertência de Mormon. Posso viver em retidão apesar da iniquidade que cerca. Mormon tinha uma percepção rápida e queria que todos aqueles povos se salvassem. Mas o que é percepção rápida? É entender, notar e perceber, e tem alguém que precisa de uma ajuda, esta pessoa recorre a essa outra pessoa, de imediato, com exatidão. No início do 1º capítulo de Mormon, você vai observar uma grande diferença entre Mormon e as pessoas à sua volta. Mormon era um homem temente ao Senhor, e o desejo dele era pregar o Evangelho a este povo. Era tão grande a iniquidade deste povo que o Senhor proibiu de pregar-lhes o Evangelho. Por causa da iniquidade, o Senhor retirou seus amados discípulos e cessaram os milagres, as curas, e já não havia mais dom do Senhor, e sobre ninguém descia o Espírito Santo. Mormon continuou demonstrando fé no Pai Celestial e em Jesus Cristo. Apesar das más influências em seu redor, com tudo isso, podemos tirar um exemplo de que mesmo que temos pessoas iníquas em nosso meio, podemos ainda continuar vivendo em retidão ao Senhor. Devemos nos esforçar para vencer o pecado e se tornar mais semelhante ao Pai Celestial e ao Salvador. Mormon escreveu sobre uma iniquidade que viu nos nefitas. Eles falharam em reconhecer as bênçãos do Senhor. Mormon lamenta a perda daquele povo que partiram sem antes se arrepender. Vamos ler esta escritura em Mormon 6:16-22. E minha alma estava despedaçada de angústia, por causa da morte de meu povo, e clamei: ó vós formosos, como pudestes vos apartar dos caminhos do Senhor? Ó vós formosos, como pudestes rejeitar aquele Jesus que estava de braços abertos para vos receber? Eis que se não tivesseis feito isto, não teríeis caído. Eis porém que caístes, e eu choro vossa perda. Ó vós,
belos filhos e filhas, vós pais e mães, vós maridos e mulheres, vós formosos, como pudestes cair? Mas eis que haveis partido, e meus lamentos não vos podem trazer de volta. E logo chegará o dia em que vossa mortalidade se revestirá de imortalidade, e esses corpos que agora se decompõem em corrupção, logo se tornarão corpos incorruptíveis. E então tereis que vos apresentar perante o tribunal de Cristo, para serdes julgados de acordo com vossas obras. E se tiverdes sido justos, sereis abençoados com vossos pais, que partiram antes de vós. Ó, se vos tivesseis arrependido, antes que esta grande destruição vos sobreviesse. Eis, porém, que partistes, e o Pai, sim, o eterno Pai dos céus, conhece vosso estado. E ele procede para convosco, segundo sua justiça e misericórdia. Ninguém é perfeito. Todos os dias falhamos. Peçamos perdão a Deus todos os dias. Mas também não é só pedir perdão. Devemos abandonar as coisas que é condenada pelo Senhor. Mas como saber o que é condenado pelo Senhor? Lendo as Escrituras podemos encontrar o que é certo e o que é errado. Com o livro de Mórmon fica mais fácil a compreensão. Devemos tomar o devido cuidado e nos preparar para a nossa partida deste mundo. Porque nós não sabemos qual será a nossa hora. Mas quando chegar esta hora, devemos estar preparados para poder estar dignos da presença do Senhor. Porque, no contrário, seremos atirados no fogo e será um tormento eterno junto de Satanás. Todos aprendemos a importância das lições e dos personagens principais do livro de Mórmon. Ao lermos e estudarmos a vida de Nefe, Lamã, Alma, Rei Noé, Moroni e muitos outros, descobrimos o que devemos e o que não devemos fazer. E compreendemos mais plenamente o tipo de pessoas que devemos e não devemos ser. Em meus estudos do livro de Mórmon, fiquei particularmente impressionado com certas descrições de Mórmon. O principal compilador do registro nefita, a descrição específica daquele nobre profeta que eu gostaria de destacar contra-se em primeiros 5 versículos do primeiro capítulo de Mórmon. É neste versículo que diz assim: e agora eu, Mórmon, faço um registro das coisas que vi e ouvi. E é chamado o livro de Mórmon. Precisamos recordar o quanto Deus nos ama e o quanto necessitamos dele. Testifico que ele nos ama e nos abençoa, mais do que a maioria de nós consegue perceber. Sei que isto é verdade e sinto alegria ao recordá-lo. Assim, termino minhas palavras no sagrado nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.